ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our... Olá, esse aqui é mais um vídeo na Lua, aqui e agora. Pronto. Hoje especificamente eu vim aqui, né, compartilhar algo que pra mim tem sido de grande reflexão. Hoje eu tava andando e normalmente quando a gente anda, não só eu, a gente gera dopamina, serotonina, endorfina, que são os neurotransmissores que estimulam a nossa consciência, né, o nosso pensar. E aí eu tenho parado para analisar como tem sido os meus últimos 6 meses. Quais foram as coisas que realmente fizeram a diferença para mim, o que realmente tem contribuído para o meu desenvolvimento, o que não tem tanto contribuído, não é? Também. E eu fiquei bastante emocionada com esse percurso, porque cada vez mais eu tenho me tornado mais consciente, mais presente, ou seja, dando valor e ênfase para todos os acontecimentos dos meus momentos, não é? Eu não espero passar 1 mês, 2 meses, ou alguns meses ou anos para analisar o que passou ou para verificar o que aconteceu, o que realmente tem sido benefício ou não. Isso tem cada vez sido mais constante, tem sido cada vez mais constante. Então eu tenho cada vez mais me percebido, me ouvido, percebido o meu corpo, a minha mente, os meus sentimentos. E verificando tudo isso, eu tenho procurado conceber o que realmente eu poderia modificar, o que realmente está contribuindo, o que não, quais estão sendo as minhas maiores dificuldades, quais não. Mas pensando agora nos acontecimentos mais positivos, né? Faz 6 meses que eu decidi trocar de profissão. Eu moro aqui em Portugal, vai fazer 3 anos. E desde então, desde que eu vim pra cá, eu trabalhava na área de restauração e cafés. Ou seja, servindo comidas e cafés e bebidas, essas coisas em mesas. Isso me levava muito tempo. Eu trabalhava de domingo a domingo, tinha uma folga durante a semana, não tinha os finais de semana disponível, pouco tinha tempo para descansar ou para estudar, então a minha vida basicamente era para trabalhar, e os momentos que eu tinha livre ali eu ia ou comprar roupa, ou ir para restaurantes, ou passear, ou fazer alguma coisa para me distrair, não é? Até porque era meu único momento de folga, então eu entendia que aquele momento era o momento que eu tinha para desfrutar. E depois que eu tive uma experiência tipo de desgaste total e falando assim, não, chega, já não dá mais pra mim, eu falei, eu agora vou mudar, eu vou escolher uma outra área, não importa qual seja, o que eu tenha que fazer, eu só não quero mais ter que trabalhar de domingo a domingo, porque eu preciso de tempo para poder estudar e para encontrar novas estratégias para que eu possa direcionar a minha vida de uma outra forma. Mas pronto, eu já estava acostumada com aquela vida, aquilo me dava dinheiro, me mantinha financeiramente estável a pagar as minhas contas, não é? E quando eu tomei essa decisão, eu tinha algumas economias guardadas, não eram muitas, mas eram suficientes para que eu pudesse manter as coisas por algum tempo, mas não por muito tempo. E eu digo pouco tempo, eu digo tipo 3, 4 meses no máximo. E quando passou os 2 primeiros meses, quando passou o primeiro mês, tudo que aparecia pra mim de trabalho era isso, era restauração, era café, era restauração, era café. E se eu aceitar isso, eu não vou ter tempo e nem vou estar me disponibilizando para encontrar algo novo. Se eu decidir que eu não vou mais escolher isso, eu não posso aceitar isso. E aí só aparecia isso, e aquilo estava me deixando maluca, porque já estava começando, né, o meu dinheiro a ser todo utilizado para comprar isso, para comprar aquilo. E eu peguei e falei assim, já estava mesmo estressada com toda essa situação. Não foi algo agradável. E aí chegou num ponto de estudo que eu disse assim, pronto, eu não vou trabalhar mais com isso, mas se eu tiver que fazer um part-time é umas horas. Até eu conseguir um emprego definitivo, eu vou fazer para ter dinheiro. Essa era a minha estratégia naquele momento. Então, eu não vou aceitar uma profissão como restauração, não vou fazer um contrato com uma empresa para trabalhar nessa área, mas se alguém precisar que eu faça um finais de semana, ou num hotel, ou num restaurante, ou num café, para mim conseguir um dinheiro extra, para que eu não continue utilizando o meu dinheiro, que é o meu dinheiro para suprir minhas necessidades básicas, eu vou fazer. E aí nem isso estava aparecendo, e eu tava entrando já em maluca, com aquela situação toda desconfortável,
E eu, universo, não é? O que eu tenho que fazer para conseguir atrair aquilo que eu quero? E eu já sabia a resposta, mas é difícil pensar e fazer, ainda mais quando se trata de uma coisa que basicamente dita é fácil, mas a ação é complicada, que é basicamente soltar. Soltar, o que é soltar? Pronto, eu tenho aqui uma pedrinha, tô segurando ela, não é? Tá presa aqui. Então, eu quero trabalho, eu quero dinheiro, eu quero trabalho, eu quero dinheiro e não sai a informação para o universo apanhar, porque basicamente você está prendendo ela, você está emanando falta. E essa falta te traz mais o que? Falta. Isso é cientificamente comprovado, tá bem? Esses dados vocês podem buscar em física quântica, que tem lá todos os processos de neuroassociação, neurociência, comportamental, o processo de todos os átomos, como eles se desenvolvem, como eles movimentam-se, né? As partículas e tudo mais. Então estamos aqui segurando o trabalho, estamos aqui segurando o trabalho, eu quero isso porque eu preciso de dinheiro e blá blá blá. Não tá saindo a informação. E aí teve um dia, eu tava estudando, eu tava procurando, eu fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Eu não tava esperando alguém bater na minha porta me oferecendo um emprego. Eu estava fazendo a minha parte, só que eu estava fazendo isso de uma forma onde eu estava segurando, não estava soltando. Tudo bem, eu entendo que tudo coopera para o meu bem e no momento que tiver que aparecer, eu estarei disponível para receber. Não, eu preciso porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas, eu não posso ficar... Não, eu não estava soltando, eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, mas eu estava prendendo a informação, não permitindo que ela fluísse de forma natural. Ok, pensando nessa analogia, segurando aqui a informação, teve um determinado momento que me convidaram para tomar um café, eu estava mesmo em casa, tipo assim, não vou sair de casa porque eu não posso gastar dinheiro, vou continuar aqui pesquisando trabalho, vou ligar para as empresas, vou fazer o que eu tenho que fazer. E fazia, e segurava, não é? Pronto, a informação continua presa aqui comigo. E teve um dia que um amigo me convidou para tomar um café. Falou assim, olha, vamos tomar um café. Eu, porque eu não posso, porque eu tô sem dinheiro, porque não sei o que, lá, não é? O que normalmente a gente sempre diz, dá desculpa e fica presa naquela situação. Só que ele falou assim, olha, não tem problema, eu posso pagar o café, pelo menos, sei lá, um pouquinho, não é? Aí eu peguei e falei assim, olha, tá bom, sabe? Eu não tinha vontade de ir, foi uma coisa assim, pronto, não é? Não tô fazendo nada mesmo, então vamos lá. E de repente eu fui lá tomar o café com ele e a gente começou a falar do bolo, que era um bolo lá de Kinder Bueno, XPTO, que eu adoro. E basicamente eu fiz isso. Soltei. E eu juro pra vocês que foi nesse dia e neste momento que me ligaram. Eu tinha um trabalho que eu já tinha determinado que eu queria, porque basicamente, quando você quer algo, você tem que ser específico sobre esse algo. Tempo, lugar, espaço, dinheiro, tudo, todos os elementos. E eu lembro que eu tinha dito o quanto que eu queria ganhar, mas você tem que dizer isso de uma forma consciente, não é sair de, sei lá, de 1.000 para 1 milhão em um mês. Seja um pouco consciente, olha, eu nesse mês vou fazer X, eu naquele mês vou fazer X, eu num ano vou fazer X. Então eu tinha uma base ali, eu só quero ter isso para mim conseguir fazer isso. Essa foi a minha determinação. Então eu basicamente estipulei um valor, estipulei uma distância, que uma distância é que eu não iria perder tanto tempo da minha casa ao meu trabalho, que eu gostaria que o meu trabalho fosse perto, para que eu pudesse ter mais tempo de fazer outras atividades no meu dia, como estudar, como fazer um ginásio, uma atividade, ou sei lá, ter mais tempo para mim, que era algo que eu não tinha trabalhando em restauração. Então, baseado nas minhas faltas e nas minhas necessidades, eu estipulei o que para mim seria benefício naquele momento. E benefício para mim naquele momento seria trabalhar de segunda a sexta, até às 6 horas, ganhando mais um pouco do que um salário normal, para que eu pudesse ter condições de pagar as minhas dívidas, pagar as minhas despesas fixas, ajudar os meus filhos e ainda assim conseguir investir em algum curso e algumas viagens para que eu pudesse ter alguns momentos, né, para mim. Aquilo para mim, naquele momento, era o benefício e era o que eu realmente precisava. E eu dizia isso, eu preciso de um trabalho de segunda a sexta, nessa distância, nananana. Ok. E eu tinha ido numa entrevista de trabalho, anteriormente, quando eu estava segurando, não é? E eu queria muito aquele trabalho, porque basicamente ele era um trabalho que era perto da minha casa, que pagava exatamente o que eu tinha determinado, que era exatamente os horários que eu tinha estipulado, ele era realmente a cocriação daquilo que eu tinha determinado.
E então eu achava que ele era perfeito. Só que se tratava de um trabalho pelo qual eu nunca tinha executado na minha vida. Não se tratava de algo que eu sabia fazer. Na realidade era algo totalmente abstrato. Era algo que eu desconhecia. Mas eu disse assim, não importa. O que eu tenho que fazer, eu irei fazer. Não foi o que eu tinha dito lá no começo? Mas ok, fui lá fazer a entrevista de trabalho, eles perguntaram se eu tinha alguma experiência e eu fui muito sincera e verdadeira ao dizer que não tinha experiência, mas estava disponível para o que precisasse, porque eu era uma pessoa muito bem disposta, que eu adorava aprender coisas novas e que é uma verdade, eu sou exatamente assim, adoro aprender coisas novas. E dei ali o meu melhor. Não estive a mentir, manipular as histórias, criando histórias, não. Eu fui totalmente honesta e verdadeira com aquele acontecimento, dizendo que, pra mim, eu julgava ser algo que talvez pudesse beneficiar a empresa. Que eu era organizada, que eu era pontual. Coisas que é realmente verdade. Mas não tinha experiência naquela área. E pronto, basicamente, pensei, pronto, será que eles vão querer, né? Ali parecia uma empresa muito descontraída. Também tinha estipulado, quando eu fui determinar o trabalho que eu queria, que eu queria trabalhar numa empresa que eu me sentisse bem, que eu me sentisse assim, livre para fazer o meu trabalho e não pressionada. E isso foi uma das minhas objeções, porque todos os anteriores trabalhos eu estava me sentindo muito perturbada, muito atrapalhada, porque as pessoas estavam ali sempre a querer mandar no meu trabalho e fazer isso e fazer aquilo, e eu queria autonomia. E essa foi uma das coordenadas que eu dei para as minhas projeções, que eu queria ter autonomia, que fosse um ambiente saudável e cada um respeitasse ali o espaço um do outro, que não era algo que eu estava encontrando nos anteriores trabalhos. E quando eu fui lá na empresa, eu passei por 3 entrevistas. E a primeira, ele me contou da empresa, a segunda foi para passar para conhecer a empresa. E quando eu fui conhecer a empresa, eu vi ali um ambiente descontraído, tinha música tocando lá na fábrica. Vi ali pessoas muito concentradas, muito bem dispostas, pessoas bem sucedidas, e eu me senti bem naquele ambiente. E basicamente, após ter passado por lá, eu falei, uau, eu gostei daqui, olha, faz tempo que eu não sinto tão bem em um ambiente, eu acho que aqui seria um ambiente adequado, é perto da minha casa, eu consigo usar transporte público, os horários que eu tinha determinado, o valor que eu tinha determinado, então basicamente aquilo era a cocriação daquilo que eu tinha imaginado. Só que eu ainda estava segurando isso, e depois que eu passei por essa entrevista, eu estava segurando. Eu já tinha passado por outras entrevistas, mas eu especificamente queria aquele trabalho. Só que eu estava segurando. E recapitulando a volta para o café, estava lá com meu amigo comendo bolo de Kinder Bueno. Foi quando eu soltei, não é? E basicamente, naquele mesmo momento, me ligaram. Olá, Lua, né? Porque é assim que me chamam aqui. Lua, é aqui o José, não sei o quê. Eu tava tão estressada, não é? Que sim, pode dizer. E ele, é pra dizer que você passou na entrevista, que a gente gostou muito. Aí eu, é da fábrica? Tipo, aí despertou assim a minha cabeça. Eu entendi do que eu tava falando, porque até então eu tava tão aérea, tão assim, perdida nas minhas frustrações e no meu inconformismo com todos aqueles acontecimentos, né? De falta e de preciso, que eu nem tava me tocando, que eu tava falando porque eu tinha esquecido, porque eu simplesmente tinha soltado. Porque se ele tivesse me ligado, tipo, um dia antes, eu basicamente teria entendido que era ele, porque eu tava tão focada naquela ideia de que eu precisava daquele trabalho, que eu queria aquele trabalho, que eu já ia me tocar logo na hora que era ele. Mas eu tava tão, tipo, tinha mesmo soltada a informação, que eu nem me toquei que era ele. E ele disse que eu tinha passado na entrevista e que eles gostaram da minha mentalidade positiva e que era por isso que eu tinha conseguido o trabalho. Então, essa é uma dica pra você. Seja você mesmo, independente das circunstâncias. Não importa do que se trata, qual trabalho seja. Quando você é você emana uma energia de eu quero, eu posso, eu consigo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu consegui cocriar o trabalho que eu queria, dentro das formas com que anteriormente eu tinha determinado que seria. E eu consegui, mas porque eu soltei. Faça coisas simples, eu não precisei fazer muito, eu nem paguei pelo meu café, foi o meu amigo, né? E gratidão por ele por isso, porque foi naquele momento que eu soltei e eu consegui cocriar o meu trabalho. Isso foi apenas uma metáfora para que vocês possam compreender o ato de soltar. E isso tem me beneficiado muito, né?
Porque depois daquele dia eu comecei a analisar a minha vida, os acontecimentos dela, sempre, não é? Degrauzinho por degrauzinho. E pensando nessa minha retrospectiva dos 6 meses, que é o tempo que eu estou lá, eu tive grandes avanços, grandes aprendizados. E eu tenho me sentido muito orgulhosa de mim mesma por causa disso. Eu entrei numa função onde exatamente eu não sabia nada, cálculo de ângulos, matemática, ferramentas, coisas que zero bolas, eu não entendia nada, nem me lembrava. Eu sei contas de mais, menos, dividir, multiplicar, não é? E mesmo assim de cabeça ainda era fraca. Agora eu já consigo calcular de forma muito mais precisa e rápida, porque basicamente isso tem se tornado um hábito na minha vida. E quando você quer, você pode, você consegue. Não importa a circunstância. Quando você se coloca à disposição do universo e você se permite vivenciar algo novo, mesmo que seja algo desabitual, você consegue, se você se colocar à disposição e parar de reclamar e simplesmente dizer pra você que se você quiser, você vai conseguir. E eu vou te dizer mais, foi desconfortável no começo. Claro, quando você entra, você tem aquela sensação de uau, eu consegui, uau, eu consegui. Só que aí depois entra uma sensação de, não sei com vocês, mas comigo foi assim, será que eu vou conseguir mesmo? Tipo, isso soa tão abstrato pra mim, como que é possível? E aí ele falava as coisas, eu esquecia. Eram vários passos, um passo a outro, a espessura, um sistema, eram várias máquinas, eram vários processos. E é uma empresa pequena, então o meu trabalho dependia de mim. Então eu basicamente fui forçada a aprender quanto mais rápido, porque eles precisavam que eu executasse um trabalho de uma forma coordenada e autônoma para que eu não precisasse depender de ninguém. Só que eu não me sentia no começo capaz de fazer isso, porque não se trata de uma coisa igual, que eu tenho que fazer tudo igual, não é? Não, era uma coisa assim, outra coisa assim, outra coisa assim, totalmente abstrato, com um diâmetro, com uma espessura, com uma largura, totalmente diferente. Mas se alguém conseguiu, eu também tenho que conseguir. Não interessa, não interessa. Se alguém conseguiu, eu também tenho que conseguir. E eu falei que eu estaria aqui por um determinado tempo, até que eu conseguisse executar isso de uma forma totalmente autônoma, e é o que eu vou fazer. Embora não seja a minha profissão dos sonhos, foi algo que eu co-criei, foi algo que eu determinei que seria um grande aprendizado para minha vida. E tem sido, não é? E eu vou dizer mais, eu várias vezes nesse processo pensei em desistir, porque eu pensei, eu não sou capaz. Muitas vezes vem as provações e as pessoas te colocam à prova e você vê, não, você não é capaz e você precisa de ajuda e você não sabe para quem pedir, e você entra em parafusos e fala, que raiva, que saco, eu tô cansada disso, eu se calhar não sirvo para a função, eu não tenho habilidade para isso. Porque aí você para e pensa, há muitas pessoas que nascem com dom, não é? Por exemplo, Da Vinci é um grande pintor, um artista de renome que nasceu com aquela habilidade, desde criança ele já tinha aquela habilidade. E você pensa, eu tenho muitas habilidades para algumas coisas, mas para outras não, talvez isso não seja para mim, não é? Só que a verdade é que talvez você não seja o melhor naquilo, mas você pode dar o seu melhor. E é sobre isso. Então eu comecei a dar o meu melhor e me esforçar mais, e buscar mais, e procurar novas formas, e encontrar uma forma de tentar me organizar, de colocar as coisas da minha maneira para que eu pudesse me encontrar e encontrar novos recursos para que eu pudesse executar aquela função de uma forma mais harmoniosa, porque aquilo estava me gerando transtornos psicológicos, porque eu não estava conseguindo fazer, eu estava me cobrando e eu estava me chateando e blá blá blá, e aquilo estava ficando mal feito e eu estava quebrando coisas, não é? E eu, ok, Lua, calma, respira, tá tudo bem. Quantas vezes eu não sentei no banheiro pra chorar, e quantas vezes eu saí de lá com raiva, mas e sem reconhecimento. Parecia que quanto mais eu fazia, menos reconhecimentos eu tinha. Mas o tempo foi passando e eu mesmo fui me reconhecendo. Tá tudo bem, você tá conseguindo. Olha só, você nem sabia fazer isso, agora você já consegue. Antes você demorava pra fazer isso. Olha quanto você tem sido mais rápido agora. Então, se cobre menos, se permita mais. Comece mesmo que você não tenha obtido os resultados que você gostaria ainda, veja lá o que você já conseguiu fazer, daqui você saiu, mas você já está aqui e você pode chegar lá. E lá, se você quiser, não interessa, mas saiba preservar e verificar esses pequenos passos que você está dando. E a partir desta autoobservação, você vai galgar para alcançar novos patamares, não é? E isso é o poder da tua mente. Eu consegui co-criar o meu trabalho, eu consegui permanecer lá, porque a minha a habilidade antes era entrar em um trabalho, sair de outro,
para outro, porque basicamente eu não gostava de estar em um lugar. Mas eu determinei que deste trabalho, até que eu conseguisse executar ele com total habilidade, eu não iria sair dali. E ali eu tive vários insights incríveis, incríveis. Todas as experiências podem e devem te trazer autorreflexão, autoanálise. Olha que espetáculo de insight que eu tive. Eu tenho um pai que trabalha com mecatrônica, sempre trabalhou nessa área de mecânica, não é? De peças e com essas coisas de automobilismo e blá blá blá. E de repente eu me vejo numa área que é totalmente ele. Eu basicamente estou sempre suja de óleo, como meu pai esteve, trabalhando muito, carregando peso, trabalhando, né? Fazendo aqueles trabalhos mais manuais, que exigem um pouco mais da cabeça, fazer contas e lá lá lá. E meu pai sempre trabalhou com isso, então eu ali em algum momento parei e falei assim, olha só, eu estou vivenciando aquilo que meu pai vivenciou. Uau! Então eu comecei a compartilhar isso com ele e ele me deu novas ideias, novas dicas. E ele ficou super entusiasmado pelo meu novo aprendizado, porque até então, no Brasil, quando eu trabalhava lá, eu era da área comercial, estava acostumada a fazer o que minha mãe fazia. Trabalhar mais na área administrativa, trabalhar ali mais arrumada, de salto alto, bem vestida, trabalhando ali mais em contato com pessoas do que exatamente naquela parte operacional. E aí eu me coloquei naquela situação e comecei a compartilhar com ele. E ele foi lembrando de algumas coisas da trajetória dele. E ele ria e eu falava pra ele assim, pai... Eu contei pra ele esses dias assim, pai... eu tô aqui mexendo nos olhos isso aqui porque eu tive que fazer uma limpeza lá nas máquinas para conservá-los e não sei o que. E isso é uma outra coisa, né? Tudo que você possa fazer além do que você faz é um acréscimo no seu desenvolvimento pessoal. E eu digo isso porque quanto mais você faz para outros, mais você poderá fazer por si. E eu tava ali cheirando a óleo, a graxa e não sei o que, e eu tomava banho e não saía aquele cheiro de mim. E eu falei, pai, agora eu sei o que você passava. Eu aqui, cheirando a óleo, porque eu tomo banho e não consigo sair esse cheiro de mim. E ele rachando o bico, não é? Rachar o bico é rindo muito. Falando, filho, só você mesmo pra me fazer rir dessa forma. E eu nunca tive uma relação muito saudável com meu pai. Na realidade, pelo contrário, sempre foi uma relação muito conturbada, muito caótica, porque a gente estava sempre em conflito um com o outro. E chegamos num patamar de trocar ideias de forma tão harmoniosa e tranquila que hoje eu faço ele rir. Pelas minhas experiências, que são muito parecidas pelas experiências dele. Isso tudo para dizer que, através das suas experiências, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, nas suas convivências, você consegue ressignificar muitos acontecimentos. E ressignificar é basicamente se abrir para novas probabilidades. Então, isso é o benefício que nos traz estar presente aqui agora. Que foi graças a essa autoanálise ali no momento que lembrou do meu pai, que lembrou de uma situação que compartilhou com ele, que me fez ter uma nova sintonia, um novo diálogo, uma nova harmonização com aquele que para mim é muito importante. E isso foi um aspecto do que estou aqui e agora pensando, não estou simplesmente vivendo no automático, que é o que normalmente muitas pessoas fazem. Acorda, vai trabalhar, volta pra casa desgastada, cansada. E digo mais, muitas vezes eu tô cansada, desgastada, mas eu respeito o meu corpo. E aí, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Mudando os pequenos hábitos hoje. Você não vai conseguir mudar a Luane por completo de um dia para o outro, mas você pode todos os dias mudando isso, depois isso e depois isso, e de repente você vai mudando uma coisinha, outra coisinha, você já vai criando novos hábitos. E quanto mais você se lança no desconhecido e se propõe a fazer algo novo, mais habilidade você tem para arriscar, mais habilidade você tem para tudo que eu quero, eu posso, eu consigo. Tudo coopera para o meu bem, não importa o que eu tenha que fazer, eu irei fazer, porque eu tenho auxílio do co-criador. E se ele fez tudo de uma forma grande e grandiosa para que nós pudéssemos experienciar, eu também irei me lançar nesse desconhecido, por mais desconfortável que seja. Eu compartilhei aqui, não foi algo fácil no começo, eu tive medo, eu chorei, eu pensei em desistir, mas eu me mantive no caminho porque eu sabia que aquilo de algum momento iria me beneficiar. E me beneficiou e tem me beneficiado. E cada vez mais eu me sinto preparada para arriscar mais, descobrir novas habilidades. E, enfim, foi algo totalmente abstrato, né?
mas me trouxe grande conhecimento, me trouxe grandes experiências. E tem sido cada vez mais interessante poder experienciar as experiências. Sei que é um pleonasmo, mas é real. E isso me faz perceber o quanto isso me aproxima do meu propósito. Por mais que não seja a área pela qual eu queira trabalhar, toda a experiência vem para te ensinar. Olha, eu estou aqui hoje, agora 8 e pouco, daqui a pouco eu vou pro meu trabalho, e eu simplesmente saí da minha zona de conforto e vim aqui gravar um vídeo com o aspecto que eu tinha, com as informações que eu tinha, com o ambiente que eu tinha. Basicamente, eu não vim para um parque, eu estou numa estrada, vou compartilhar aqui, ó, numa estrada, um rio, que é o lado da minha empresa, e aqui não vem ninguém, quer dizer, às vezes passa aqui uns carros, não é? Mas eu saí da minha zona de conforto, me coloquei à disposição do universo com as informações que eu tinha, com o aspecto que eu tinha para compartilhar algo que eu julgo ser muito importante. E parece que quanto mais eu faço isso, melhor eu fico, mais competente para compartilhar informações eu me torno, através do ambiente, da circunstância e do aspecto que eu tenho aqui e agora. E, enfim, esse foi um vídeo que ficou extremamente longo, mas eu acredito que tenha esclarecido muitos aspectos para vocês. Eu acho que o estar presente aqui e agora te traz grandes esclarecimentos sobre muitos aspectos da sua vida. Você consegue restabelecer, consegue se conectar mais com o seu subconsciente, que representa 95% da sua consciência. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito amor, com muita consciência, com muito do meu eu para vocês. E agradeço imenso a vossa atenção e um grande beijo.